Tá? Então aqui, nessa aula, a gente vai fazer a gravação de dados no banco. E aqui a gente está fazendo o procedimento, então, de selecionar qual banco a gente vai usar com o comando MySQL select db. Tá? Então, é uma continuação, né? Esse código a gente já tinha. E a gente incluiu essa rotina aí de seleção do banco dentro do if. Lembrando só por quê? Porque a gente pretende que somente quando houver conexão, o comando de selecionar o banco seja executado. Se não há conexão, não tem necessidade de conectar, né? De selecionar um banco de dados. Então, para saber o nome do banco, eu tenho que ir lá na minha plataforma, lá, ou seja, lá no Hostinger, para saber que nome eu tenho de banco lá. Né? Tá, isso no painel de vocês deveriam fazer também. Pô, ela deixou o papelzinho e distribuiu pra galera. Então, o nome do banco de dados, né, nós encontramos lá no painel banco de dados. E aqui está o nosso banco de dados. Ó, o nome era IFSC, né, mas como o Hostinger põe aquele prefixo lá, ficou aquele baita numerozão. Certo? O usuário sim a gente já colocou. Então seria essa aqui a ideia. Depois de conectar com o banco, tá? Depois de... É o mesmo número do usuário? Não sei se é o mesmo número do usuário, pode ser que Eu sim. acho que é. É o mesmo. É o O mesmo. nome aqui Nesse caso deu coincidência, né? Mas nem sempre é. Ou é? Nós poderíamos fazer um teste para criar outro banco, mas eu acho que não é o mesmo nome, não. O de vocês todos ficou o mesmo nome? Então, melhor, né? Dá menos confusão. Bom, que mais a gente precisa aqui, então? Isso aqui, a princípio, não vai ficar visível para nós, se deu certo ou não. Ô, professor, Diga. como é que tu chegou ali no Lost? Porque aqui a internet tá muito tempo. A mim fala que é. Como é que tu chegou naquela página lá? Tá, então, ó, recapitulando aqui, depois que vocês têm o banco de dados formalizado, chega a hora de fazer as consultas nele. Então, assim, ó, como é que eu faço isso? A maioria desses programas aí, desses administradores de banco de dados, eles oferecem esse programa aqui do MySQL, que é o padrão, que é o PHP-MyAdmin. Então, no Hostinger tem, no Champ também tem. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o PHP-MyAdmin. Aqui. Vou abrir o PHP-MyAdmin. E aqui a gente tem aquele banco que foi criado na outra aula lá. Esse banco de dados, na verdade, só tinha uma tabela, né? Usuário. E nessa tabela usuário, se vocês forem lembrar, a gente tinha algumas informações, né? Eu vou clicar nela lá na esquerda. E nós tínhamos lá, ó, 2 usuários gravados. Ó, código, login e e-mail. Eu só vou recapitular um pouquinho, tá? O que a gente fez nesse banco de dados? A gente já fez o seguinte. A gente foi lá e clicou em inserir na outra vez para colocar dados. Lembra? Inserir. Aí o PHP-MyAdmin me dá uma telinha para fazer isso. Com caixinhas já bonitinhas, né? Então, login, eu digitava lá carlos@hotmail.com e dava lá um executar, pronto. O que é interessante para nós? Que na hora de fazer a inclusão, olha aqui, ó. Vocês viram que o PHP-MyAdmin ele gerou um código, né? Esse código agora, para nós, aqui é interessante. Nós vamos precisar desse código aí. Isso aqui é um comando SQL. Ele também pode ser chamado de uma query. Tá? Mais ou menos, mas dá para chamar ele. Tá? A query, nesse caso aqui, ela trabalha como um comando de inserção. Certo? Então, a query, nesse caso, seria insert into. Aí a gente coloca ali o nome do banco de dados, ponto, o nome da tabela. Se vocês quiserem omitir o nome do banco, é possível, tá? É possível colocar só o nome da tabela. Aqui, o que são código, login e e-mail?
São os, mas falando em banco de dados, são os campos, não é? E values, o que são? São os valores que eu estou querendo incluir, certo? No nosso caso, esses values vão ser o quê? Vão ser as nossas variáveis. Perfeito. Bom, é isso aqui que nós temos que fazer então para conseguir inserir um dado lá. É coisa. O PHPMyAdmin, ele nos dá o código prontinho já. Não, é que nem aí ele tá chegando. Então, indo lá para o nosso sistema, nós utilizaremos agora o comando MySQL query, que vai executar uma consulta. O que é interessante de fazer aqui, tá? Eu posso descrever o comando inteiro, tá? Ou, para ficar um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais reduzido ali o MySQL query, a gente também guarda a consulta que nós queremos fazer em um arquivinho, em uma variável, desculpa, para ficar um pouco mais simples de tratar isso. Então a gente usa duas variáveis aqui também, chamada SQL e a conexão. Notem que a gente não faz nada sem ter uma conexão com o banco. E essa variável SQL nós vamos criar também. Nesse caso, tudo aqui está sendo padronizado, tá, e engessado por questões didáticas. Tá? Lembrem disso. Aqui, ó, olha aqui o comando. Ó. O comando vocês já têm um pouco do que é. Mas basicamente o comando de inserção no MySQL é assim. É insert into, certo? O nome da tabela. Desculpem. O nome da tabela é usuário. E entre parênteses o nome dos nossos campos. Ok? Qual é o nome dos nossos campos? Código, login, e-mail. O código vocês podem omitir, tá? Porque na hora que a gente montou o banco, nós marcamos uma opção lá que nos permite não utilizar, deixá-lo omitido. Depois eu explico por quê. Tá? Então, insert into usuário, que é o nome da tabela, entre parênteses, login e-mail, que é o nome dos campos que nós estamos usando. Não é dólar, login, dólar. Não, porque aqui é o nome dos campos, Tá. lá do banco. Depois, values, abre parênteses também. E o nome dos campos que nós queremos. Aí são as variáveis. Né? Isso, o nome das variáveis, as informações que a gente quer inserir. Detalhe, no banco de dados tudo é tratado como texto. Então isso não vai ser tão fácil de explicar porque a gente perde uma parte aqui, a gente não vê uma parte que seria necessária. Mas quando eu falo não seria necessária, não é porque o curso foi projetado mal, então. Não, é que aqui a gente vai meio que fazer várias receitas de bolo, né, comparando. Porque é aquilo, aprende só o que tu precisa e usa. Tá? É que quando a gente conhece mais, a gente fica meio que querendo mostrar tudo. E aí nós vamos fazer o seguinte, cada variável nossa vai ficar entre aspas simples. Eu já explico por quê. Então, qual é a variável que guarda o login do usuário? Vamos lá olhar o nome que a gente deu. Login mesmo. Então, facinho, né? Login, vírgula, e a nossa próxima variável, e-mail. Ok. Tá, então aqui o nosso comando de inclusão, e nós podemos testar agora ele com execução na sua prática. Quando sai o código lá no PHPMyAdmin. Então aqui o código prontinho, né? Ó, quem está querendo olhar o código aí. Então aqui, ó, testando novamente, lá na paginazinha que eu tenho feito os testes lá, o Hostinger. Ó, só para fazer todo o processo de novo, né? Aqui eu vou cadastrar agora aqui a Francine. Ó, francine@bol.com.br. Tempo do bol, né? Escolhe a cor vermelha lá para o CSS dela, enviar.
No meu caso, a gente só está, no nosso, né, a gente só está mostrando a mensagem de conexão ok, mas se eu for lá no PHP MyAdmin, eu já tenho que ter a Francine incluída lá nos meus dados. Ó. Então, isso aqui vocês têm que conseguir fazer agora. Tá? Vamos tentar nos nossos sistemas aí. Tá? Champ ou online, qualquer um dos dois. Então aqui a gente fez a conexão, recapitulando, né? E fez o teste disso funcionando. Eu vou tentar fazer isso. Então aqui o teste, enviar, conexão ok. E lá no Hostinger, e aqui no PHP MyAdmin, a gente olha o banco. Com os dados lá, nesse caso aqui, que foram gerados agora. E era isso, para um testezinho, finalizamos por aqui.